E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje o nosso trecho se estende do capítulo 7 até o capítulo 9 do profeta Jeremias. É livro bem reflexivo, é livro para a gente parar e pensar, para não chegarmos ao mesmo estágio de distanciamento do Senhor e, consequentemente, enfrentarmos coisas tão desnecessárias pelo fato de estarmos distantes de Deus. E segue na reflexão, no capítulo 7, eu separei o versículo 3, 4 e 5. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Olha quem está falando, hein? Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Emendai. E aí, chegou a hora de emendar alguma coisa aí na sua vida que está rompido, destruído, juntar os cacos e reconstruir? Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Templo do Senhor é o que Deus diz que é templo do Senhor, e não o que as pessoas dizem. Todo caminho leva a Deus. Não. Deus disse que só há um caminho. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. É mais ou menos essa pegada aí. O verso 5 diz: mas se devera emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se devera praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. É o desejo de Deus que emendemos, que construamos novamente aquilo que destruído foi, que voltemos aos antigos marcos estabelecidos por Deus, para que eles deixem de ser antigos e sejam renovados em nossa vida através do abraçar um novo compromisso por parte de cada um de nós. O povo de Israel estava falhando nesse processo, e no capítulo 8, Jeremias diz no verso 20 uma tragédia: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Esse versículo 20 aqui, ele traz uma reflexão de profunda tristeza, porque imagina, já viu aquele ditado no nosso tempo moderno, nos dias de hoje: você nadou e morreu na praia? Tinha tudo para dar certo e deu errado, tinha tudo ao seu lado para obter a vitória e por um vacilo você simplesmente ficou de fora. É isso daí. Já imaginou se você chegar aquele dia: passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos? Tivemos tudo para sermos salvos e vamos nos perder? Não pode, né? De jeito nenhum. Não assimile essa ideia. Você vai ser salvo pela graça, vai aproveitar a oportunidade que Deus está te dando, não vai ficar de fora do reino. Se agarra a Jesus para que esse versículo não seja descrição de uma tragédia futura a nosso respeito. Abre o olho, abre o olho. Jeremias 9, você percebe a sensibilidade do profeta. Está chorando, e você observa logo isso no início, logo no verso 1. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fontes de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. É triste ver a situação decadente do povo, e Jeremias chora com força. E você está chorando por quê? Pela decadência dos teus filhos, pela decadência do teu casamento, pela decadência da tua saúde, pela tua decadência financeira, pela tua decadência espiritual. Por que você chora? Tem conserto para que essas lágrimas sejam enxugadas. E o povo estava experimentando esse processo pelas más escolhas que estavam fazendo. Você observa do verso 4 ao verso 7, olha as escolhas do povo, gente. Guardai-vos cada um do seu amigo e do seu irmão, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Os caras pegavam o dinheiro dos outros, não pagavam, os caras inventavam mentira a respeito dos outros, enganavam os outros para se darem bem em cima das outras pessoas. E igualzinho acontece nos dias de hoje. Você observa o verso 5, cada um zomba do seu próximo, não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentira e cansam-se de praticar a iniquidade. Ou seja, como que a gente escolhe esse tipo de vida e não vamos ter frutos amargos? Enfim, segue aqui a descrição e o verso 6. Vivem no meio da falsidade, pela falsidade se recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos no verso 7. Eis que vos acrisolarei e os provarei, porque que de outra maneira procederia eu com a filha do meu povo?
acrisolarei. Pastor, o que é acrisolar? Crisol é o lugar onde se purifica o ouro. E para se purificar o ouro no crisol, então, meu amigo, o fogo tem que arder. Altas temperaturas para purificar o fogo. O povo de Israel escolheu pegar dinheiro e não pagar, enrolar as pessoas, enganar as pessoas, caluniar as pessoas, explorar as pessoas, e esse tipo de comportamento obviamente não reflete o caráter divino. Então Deus permite que pecado seja pago com pecado, e aí o indivíduo tem a impressão de que ele está no meio do fogo. Das duas, uma: ou ele vai ser purificado, abrir os olhos, opa, vacilei, tem que voltar urgente para os braços do Pai, ou ele vai torrar até a morte. E aí a gente precisa fazer a escolha. E tem gente que precisa se submeter ao crisol, a esse estado de alta temperatura, de provação, de sofrimento, para abrir os olhos, porque só entende a linguagem da dor e do sofrimento. Eu espero que a gente não tenha que passar pelo crisol para se agarrar ao Senhor. Você não tenha que experimentar um coma alcoólico para entender que não é da vontade de Deus que você beba. Eu espero que você não tenha que arrumar um enfisema pulmonar para entender que Deus precisava que você cuidasse da sua saúde, se eximindo do consumo do cigarro e substâncias tóxicas. Eu espero que você não chegue ao fundo do poço na dependência química para entender que Deus tinha razão, que você deveria cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ou seja, às vezes alguns experimentam a linguagem da dor para que ali no meio do crisol ouçam o chamado de Deus. Eu espero que a gente não seja indivíduos que sejamos assolados pelo câncer para podermos assim, opa, a vida não é o que eu queria não, eu tenho que dar ouvidos aí à voz de Deus. Ei, não espera estar entre a vida e a morte. Claro que se no meio do crisol você clamar, ele vai te responder, ele vai te salvar, mas a gente também não precisa estar no crisol para poder fazer o que precisa ser feito, certo? Então, que Deus nos ajude nesse sentido, para a gente tomar a decisão no tempo mais oportuno possível, mas se tiver que ser em meio à dor, que seja. O importante é decidir ao lado de Jesus. Mas bom se não precisasse experimentar a dor, viesse por amor ao invés da dor, né? Mas de um jeito ou de outro, entreguemos o nosso caminho ao Senhor. Graça e paz, amanhã tem mais. Beijão no seu coração em nome de Jesus.